Então, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo. Mas esse não é mais um domingo, diga é o domingo. Não sairemos daqui da mesma forma. Eu não sei se você pode ver um pouco do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Hoje está acontecendo o funeral daquele rapaz que faleceu. E eu hoje passei o dia muito meditativa, existe essa palavra? Pensativa a respeito do que está acontecendo na nossa geração. Eu não sei você, mas eu nunca vi na minha vida um funeral como aquele. Tão grandioso, de tantas formas, tão significativo. E João Vitor me disse, amor, isso é um avivamento. E eu disse, se isso não for, eu não sei o que é. Um rapaz que morreu falando a respeito do Senhor, da Bíblia, falando a respeito de que é bom casar e ter filhos. E você vê uma revolução acontecendo, querido, e eu queria, antes de eu começar aquilo que o Senhor tem para nós, te estimular a você ficar ligado àquilo que Deus está fazendo no mundo. E você não pode ficar de fora. Você precisa ser uma voz aonde você está. Assim como ele foi uma voz. Talvez você diga, mas eu não sou Charlie Kirk. Não, você não é. Você tem uma carreira, mas você precisa correr a carreira que Deus determinou para você. E você pode alcançar as pessoas que estão ao seu redor, assim como ele alcançou. E foi uma grande bênção. Amém? Então, olhe para a pessoa do seu lado e diga, Jesus está voltando. E tem uma grande seara para nós. Amém? Amém, querido? Então, glória a Deus. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Mirelle. Tem alguém que não me conhece? Ó, estou me sentindo conhecida. Estou me sentindo conhecida agora. Então, quando papai, né? Porque eu tenho que falar, porque ninguém... Talvez alguém não sabe que meu pai é o pastor. Aquele que estava aqui é meu pai, certo? E quando papai me convidou para ministrar hoje à noite, a gente sempre fica com aquele temor de falar aquilo que realmente Deus quer, né? Não aquilo que a gente quer falar. E até as meninas estavam brincando ontem. Eu disse, não falo porque sou eu que vou pregar amanhã. Aí ela, eita, eu vou preparar os lombos, porque Mirelle, quando prega, é lapada. Cadê elas? Olha. E aí estão fugindo da lapada. Mas a gente nem sempre gosta de lapada, né? Mas se Deus quer, a gente faz, não é assim? Então se prepara o lombo. E vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 14, 20. Eu vou ler na versão que os meninos colocaram aqui, depois eu vou ler outras versões. Diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Amém? Na Bíblia Viva, diz assim, queridos irmãos, não sejais infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal. Porém, sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. Na Bíblia NVI, diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Você pode dizer amém? Amém? E o título da minha mensagem é ser como criança e não uma criança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você deve ser como criança, não uma criança. Vocês já pararam para pensar sobre isso?
A gente sempre fala que Jesus diz que é para nós sermos como criança. Mas ele repreende uma infantilidade que não diz respeito a você. Então hoje nós vamos meditar sobre isso, porque ser como criança não é ser uma criança. São duas coisas diferentes. E se você ser uma criança espiritual, não diz exatamente a respeito de quanto tempo você nasceu de novo. Quantos anos. Então tem gente como eu, apesar de ter 38. Eu fiz 38. Então, se eu tenho 38, eu tenho mais ou menos 30 anos de convertida. Então, não é necessariamente o tempo de conversão, mas as práticas que você desenvolveu ao longo desse tempo, que te classifica como uma pessoa madura espiritualmente ou uma criança espiritual. Então, hoje nós vamos falar sobre caráter, nós vamos falar sobre atitudes que não devem estar na nossa vida. Diga amém. Oh, aleluia. E eu vou falar sobre 5. Poderíamos falar tantas coisas, mas vamos falar sobre 5. A primeira delas, eu queria que você abrisse, por favor, em Mateus 18. Mateus 18, versículo 4. Vamos começar do 1, 18. 1 diz assim: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior do reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criança e a colocou no meio deles. Depois disse: Se vocês não mudarem de vida, eu estou nessa aí mesmo. Parabéns. Acertou, é isso mesmo. Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como essa criança é maior no reino dos céus. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre humildade. Quando Jesus chama aquela criança para o meio e senta essa criança no colo dele, se você prestou atenção no versículo 1, que os discípulos estavam perguntando, eles estavam tentando descobrir como é para ser o maior, como é para ser o melhor. Ele estava ali querendo descobrir como é que eles faziam para se sobressair uns aos outros. Sabe, isso é coisa de criança. Infantilidade, imaturidade. E aí Jesus chama uma criança, de fato, senta essa criança no colo. E ele disse: olha, se você não for humilde como uma criança. Então ele sentou essa criança no colo, querido, para dizer assim: olha, criança é humilde, criança se senta para escutar. Sabe, queridos, uma das primeiras características de um cristão infantil é aquele que já pensa que sabe tudo. E ele não tem mais humildade para sentar e aprender. A pessoa que já sabe de tudo, pensa ela, prepotente. Não, mas eu já tenho 30 anos de convertida. Era eu que podia estar ministrando no lugar de Mirelle. O que é que Mirelle está fazendo ali? Isso aí tudo eu já sei. Isso revela, querido, teu coração imaturo e infantil. E com esse coração, querido, você nunca vai chegar onde Deus quer que você esteja. Alcance, chegue. Muitos de nós queremos tantas coisas em Deus, mas Deus não vai colocar grandes coisas no colo de criança. Eu tenho 2 crianças, uma de 8, uma de 5. Eu não posso dar grandes responsabilidades para os meninos, posso? Não, são apenas crianças. E se eu desse algo importante para eles, que eles não sabem administrar, eu que seria irresponsável. E eu vou te dizer, Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável.
Ele não está retendo o bem de você. É você ainda que não atingiu uma maturidade que é necessária para fazer o que talvez você quer fazer. E talvez seja também o que Deus quer para a sua vida. Vocês estão entendendo? Humildade. Humildade de se submeter à autoridade. Humildade de saber escutar conselhos. Humildade de saber que você precisa dos irmãos. Sabia, querido, que congregar é uma atitude de quem é humilde? Você já ouviu pessoas dizendo, eu não preciso congregar não, porque é eu e Deus. Sabe o que é isso? Prepotência, orgulho. É não ser humilde e dizer, não, eu preciso do meu irmão. É saber dizer, não, eu não sou completa, eu faço parte de um corpo. Eu preciso estar junto. Isso é humildade. Humildade é dizer, eu errei, perdão. Nem assim que a gente ensina as crianças. Minha filha, peça perdão. Não, peça perdão. Humildade de sentar para aprender. Humildade de saber que você ainda não chegou na plena maturidade. Se você está aqui na terra, querido, uma grande revelação para você. Você ainda tem passos a dar. Você ainda tem coisas para oferecer. Porque se você fosse tão perfeito assim, você estava no céu, você não estava aqui. Amém? Eu não vou para aquela igreja não, porque ali o povo erra demais. Uma grande revelação, você também. Mas esse é o lugar certo para nós crescermos juntos. Para nós nos afiarmos. Mas, querido, isso não existe se não houver humildade. Se não houver submissão. Amém? Humildade. Essa mesma passagem está em Lucas, capítulo 9, versículo 48. É a mesma história, né? A mesma ocasião, só relatada dessa vez por Lucas. No versículo 48 diz assim: quem recebe essa criança em meu nome está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Uau! Vou ler mais uma vez o final. Ele disse: o seu cuidado pelos outros. Ou seja, a sua humildade de estar perto, de estar junto, de estar crescendo junto. Essa é a medida da grandeza de vocês. Amém? O segundo ponto que eu queria conversar com você é que criança é dependente. Diga dependência. Criança, querido, confia. Quando nós somos cristãos imaturos, nós caímos nessa cilada de, às vezes, entender que a gente já não precisa mais do Senhor. A gente já não ora mais para alguma decisão. A gente já não pergunta mais, talvez, ao pastor. A gente não ora mais tanto como orava antes. A gente já não lê mais tanto a Bíblia como antes. Porque agora nós somos já tão espirituais que eu não tenho tanto essa dependência do Senhor. Mas eu quero te lembrar a como uma criança recém-nascida é dependente de sua mãe. Papai até falou sobre isso semana passada. A criança não come sozinha. Ela não dorme sozinha. Ela não se limpa sozinha. Ela não faz absolutamente nada sozinha. E Deus, Ele fala, eu queria que você fosse em 1 Pedro. 1 Pedro 2:2.
Eu vou ler na versão NVI. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Sabe, querido, o nível de dependência que Deus quer de nós é esse que ele falou nesse versículo. É de uma criança recém-nascida. Quantas mães tem um aqui? Mães de filhos de barriga? Porque tem mãe que não é de barriga, né? Quantos lembram daqueles primeiros dias? Querido, se você se atrasar 1 minuto para dar o leite desta criança, a vizinhança toda sabe. E pensa que você está matando o grito, o choro, o desespero. Por quê? Porque ela depende daquilo. Ela precisa daquilo para sobreviver, querido. E às vezes, como cristãos, estamos vivendo uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, sem fazer um devocional em casa. Sem orar em línguas. Sem ler a Bíblia. Só lê porque vem para o culto. Mas a sua dependência diária do Senhor, você perdeu. Você acorda no seu dia e você não pergunta: Senhor, o que é que você quer de mim hoje? Sabe, querido, a dependência ela é nos mínimos detalhes. Ela é para grandes decisões, mas é para pequenas decisões. Senhor, você quer que eu vá para casa nesse caminho? Ou eu mudo de caminho hoje? Sabe, Deus dá livramento para quem é dependente. Deus dá revelação para quem é dependente. Mas você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com a intenção certa. Dependendo dele de todo o coração. Em Êxodo 33. Êxodo 33, 15. Moisés está com uma conversa muito interessante com o Senhor. E ele termina dizendo no versículo 15. Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Ele chegou à conclusão, querido, que ele podia ganhar o que for, ele podia obter o que for, mas aquilo que ele tinha de mais importante era a comunhão com o Deus dele. E ele disse: se você não for, eu não vou. Sabe, ele estava tendo uma conversa, depois você lê essa conversa de Moisés com Deus. E ele chega à conclusão, ele fez: Senhor, mas se você não for, eu não vou. Sabe, querido, a Bíblia fala que nós somos, em João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Querido, nós só temos vida se nós estivermos ligados à videira verdadeira. Nós não podemos continuar vivos, distantes do Senhor. É um engano para nós acharmos que sem congregar, sem ler a Bíblia, sem orar, você está vivo espiritualmente. Você vai morrendo todos os dias quando você vai perdendo essa dependência. E quando você vai dizendo: eu já sei de tudo, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Querido, eu queria te lembrar como criança confia no pai e na mãe. Levi e Caio, eles não saem preocupados se quando eles voltarem da escola vai ter almoço. Eles não estão preocupados se vai faltar energia de noite. Eles confiam plenamente no pai deles e na mãe. Sabe, quando a gente está com
preocupações da vida. Esse também é um ponto de imaturidade. Porque se você está preocupado, é porque você, de fato, não está confiando. Amém? Por isso que preocupação é um pecado. Porque você está desconsiderando o cuidado e o amor de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos falando sobre dependência, sobre confiança. E nesse processo, querido, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor nos guia por dentro. Amém? E ser guiados pelo Espírito, a palavra guiado, eu até anotei aqui, porque eu achei bem interessante. A palavra guiado significa se conduzir segurando a mão. Segurando a mão e levando até o destino final. Sabe, querido, nós devemos estar com as mãos com o Espírito Santo. Dizendo, Espírito Santo, assim como Moisés, se você não for, eu não vou. A gente está junto. Então, se você me guiar para isso, eu vou. Mesmo sem entender. Mesmo sendo uma coisa que não está fazendo sentido, mas eu vou segurar na sua mão e vou, né? Até segura na mão de Deus e vai, né? Assim? Mas é uma atitude de confiança, de dependência, de dizer, Senhor, eu vou me jogar. Porque eu confio em você. Isso são atitudes de cristão maduro. Pessoas que dizem assim, eu vou me mudar para tal cidade porque lá tem muito emprego. Isso é atitude de cristão maduro ou imaturo? É imaturo, querido, porque está olhando para o natural. Ele nem perguntou ao Espírito Santo se é da vontade. Foi guiado pelas circunstâncias, guiado pela necessidade, não guiado pelo Espírito. Muitas vezes ser guiado por Espírito não vai fazer sentido para a sua cabeça, não. Mas um cristão maduro, ele confia. Porque ele depende totalmente daquilo que o Senhor fala. Das direções do Espírito. Quando nós fomos para Curitiba, você já sabe, meus pais nem sabiam como Curitiba era. Nem tinha pessoa lá. Tinha nada favorável. Nada, zero. A se apegar no natural. Mas a dependência e a confiança que meus pais tinham nos fez mudar totalmente de vida. Largar tudo, mas seguir naquilo que o Espírito estava guiando. E eu vou dizer uma coisa para você. Nem casada com João Vitor eu estava se ele não tivesse ido. Ou serei eternamente grata. Glória a Deus, aleluia. Mas porque aqueles que são guiados pelo Espírito obtêm os seus frutos. E frutos eternos. Amém? Diga, eu quero ter frutos eternos. Então, nós falamos sobre 2 pontos. Primeiro foi qual? Humildade. O segundo, dependência e confiança. E o terceiro, falar a respeito das intenções do coração. Então, criança, querido, ser como criança, quando a Bíblia fala, é uma pessoa que é pura, é uma pessoa que é inocente, é uma pessoa que é sincera, é uma pessoa que não tem ressentimento, é uma pessoa que é espontânea. Tudo isso são características de criança, não é assim? Sabe, eu fiquei meditando como as crianças são, como meus filhos. As crianças, naturalmente, elas vão crescendo e elas vão perdendo um pouco. O quê? A pureza. A inocência. Mas Deus quer que a gente seja como criança. Criança que é pura. Você já conheceu uma pessoa de coração puro? Eu conheço. E como é bom estar perto de gente que é puro. Que não vê maldade. Que acredita nas pessoas.
aquela pessoa que é livre de coração, ela não guarda ressentimento. Se a pessoa passar por ela e não falar, ela não vai pensar, aquela mulher chata. Não, ela vai pensar assim, nossa, ela deve estar com um problema. Sabe o que é isso? Um coração puro. Ela não vai pensar mal da outra pessoa, ela vai pensar o bem. Será que ela está com problema? Porque ela nem falou comigo. Sabe, querido, isso é o coração ajustado, alinhado com o Senhor. Sabe, querido, isso é tão sério. Certa vez, foi Mirna, no avião. Mirna. Gente, a gente já passou cada situação com Mirna e Mateus. Eu era mais quieta. Mas Mirna e Mateus eram espontâneos. Desde sempre. E aí a gente estava no avião. Eu acho que foi indo para Curitiba. Exatamente. A gente estava indo para Curitiba a primeira vez, mamãe chorando. Aquele ambiente. Mirna sem entender nada, só tinha 3 anos, né? Mirna tinha 3 anos. 3 anos, presta atenção. Então, Mirna não tinha, ela tinha pureza ainda, ela tinha inocência, ela não tinha maldade no coração. Então, ela sentou no avião, estava eu, mamãe e ela. Acho que ele. Mateus estava no outro. Papai já estava em Curitiba nos esperando. E ela sentou, quando ela era pequenininha, ela sentou e colocou... Ficou em pé mesmo, né? Na cadeira, que ela era pequenininha. Ficou em pé e ficou em pé olhando para o rapaz de trás. Vocês estão entendendo? Ela ficou em pé olhando para o rapaz de trás. E aí, quando ela olhou para o rapaz de trás era um negro. Mirna nunca tinha visto um negro, de fato, na vida dela. E ela olhou para ele, aí disse assim, mamãe, ele é preto! Aí mamãe baixou Mirna assim, Mirna, pelo amor de Deus, eu vou ser presa! Mamãe já parou de chorar, né? Já esqueceu Campina Grande. E mamãe ficou branca, roxa. E sem coragem de levantar para ver o rapaz. Né? Aí criou coragem. Eu, estava quieta, fiquei, não é filha minha, né? Não é nem filha minha. Me escondi. Aí mamãe levantou bem devagarzinho assim. Ô, moço, desculpa, é porque ela é só uma criança. Aí ele, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Um rapaz, né, educado, ele estava até com o notebook lá, trabalhando. E ele não se importou. Mas sabe, criança, ela é espontânea. Inocente, pura. Ela só disse o que ela viu, o que ela chegou à conclusão e pronto, enfim. Só isso. Nós adultos é que pensamos, nossa, é bullying. Nossa, é uma afronta. E não sei o quê. Não é assim? Isso é coisa de imaturidade. Certa vez, Levi, nos 5 minutos que eu fui tomar banho, quando Levi tinha 6 meses de idade, eu disse, João Vitor, cadê ele? João Vitor, fica aqui, cuida do menino, 5 minutos para eu tomar banho. Tá bom, cuido. Pode deixar. Fui tomar banho. Eu não tinha nem 6 meses. Não, tinha 6 meses porque tinha os 2 dentinhos. E eu fui tomar meu banho. Quando eu escutei o grito, pronto, o menino morreu. Saí desesperada, molhada. Quando eu cheguei, o menino estava banhado de sangue. Eu disse, meu Deus, o que foi? Eu só pensei o que? Os dentes. Porque dentista pensa o que? O dente. É o dente. Foi o dente. Aí ele fez, não, estão aqui. Eu fiz, mas estão aqui como? Estava saindo, eu só pensei, o menino vai ficar banguela o resto da vida. Menina, eu fiquei tão desesperada com o dedo do menino. Aí, enfim, para encurtar, tinha sangrado, só tinha coisado a boca, né? Mas o dente estava intacto. Até então. Beleza, os anos passaram, o tempo passou. Quando foi, gente, Levi tinha meses, né? 6 meses. Quando Levi estava no infantil, acho que era 2 ou 3. Esse bendito dente começou a ficar preto. No primeiro dia que ele alterou a cor, eu fiz, esse dente está ficando preto. Aí, João Vitor, você é doida. Você é neurótica. Já passou 3 anos, esse dente não está preto. Eu fiz, está ficando preto sim.
Aí liguei para a dentista dele, porque não sou eu, a dentista dele. E eu disse, doutora, está ficando preto. Ela, pode acontecer, vamos observar. Eu só sei, querido, que 2 dias depois o dente do menino estava preto, de maré desse, estava preto. Eu fiquei desesperada do menino sofrer bullying. Eu sou dessas, tá? Minha coisada do juízo. E aí, fui para a escola. Cheguei na escola. Porque eu já tinha ligado para a doutora para fazer uma faceta de resina para não ficar preto. Vocês sabem, vocês me conhecem. E aí, eu fui para a escola. Aí cheguei, professora, pelo amor de Deus, o dente do menino está preto. Não, Mirelle, eu já vi, mas está tudo bem. Eu fiz, mas eu não quero que ele sofra bullying. Os meninos já disseram alguma coisa? Alguém já disse alguma coisa? Ela olhou assim para mim, com todo amor e carinho, ela fez, Mirelle, isso é coisa de adulto. As crianças nem perceberam. Eu, sério? Ela, aham. Essas crianças não percebem, não. Ele pode chegar aqui careca. Eles não vão perceber. Eu, sério? Ela, absoluto certeza. Se fosse maior, sim. Mas essa idadinha aqui, não se preocupe. Eu, ai meu Deus, graças a Deus. Aí liguei para a doutora. Para fim, para encerrar a história, o dente voltou. Isso acontece, tá bom? Ele vai, mas ele pode retornar. Né? Ele pode melhorar. E com oração ele melhorou rápido. Eu não precisei fazer a resina, o dente do menino caiu, enfim, na época certa, deu tudo certo. Mas aquela situação me ensinou tanto, querido. Porque eu estava preocupada, eu já estava tramando na minha cabeça que o menino... Sabe? E a professora, tem nada, minha filha, não tem nada disso aqui. Essas crianças nem vê, nem percebem, nem olham. Eu disse, meu Deus, a gente tem que aprender mesmo com as crianças. Não é? Porque você já... Como a gente é? Como a gente perdeu essa inocência, essa pureza, essa espontaneidade de ser livre uns com os outros. A Bíblia fala, querido, que o coração a gente precisa guardar. Porque dele procedem as saídas da vida. As intenções de coração. Por que eu estou fazendo isso? Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Sabe, querido, às vezes a capa ela é até bonita. Porque nós, às vezes, adultos, a gente sabe enganar bem direitinho, né? Olha para a cara do cristão, ele é a santidade em pessoa. Mas sabe quem sonda o coração, sabe se de fato a intenção do coração da pessoa é pura ou não. E sabe, querido, o que ela vai colher é do coração, não é da aparência. Querido, hoje nós temos que balizar a nossa vida como de fato está sendo as intenções do meu coração, daquilo que eu tenho feito. Daquilo que eu tenho procedido com os meus relacionamentos. Será que eu sou amiga daquela pessoa porque de fato eu quero ser amiga? Ou porque eu quero ter interesse? Eu tenho interesse nela em algum momento. Sabe, querido, isso é muito sério. Ai, eu sou amiga de todo mundo. Será mesmo? As intenções do coração. Em Provérbios 16, versículo 2, você não precisa abrir, diz: todos os caminhos do homem lhe parecem certos. Mas o Senhor, diga o Senhor, avalia as nossas intenções. Sabe, querido, isso é muito sério. Precisamos conservar nosso coração puro. Nosso coração puro de intenções erradas.
sempre colocando na balança o porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Estou conservando a minha inocência no Senhor, a minha sinceridade em fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu estou sendo sincero quando eu levanto as minhas mãos. Eu estou sendo sincero quando eu digo que amo meu irmão. Sabe, querido, um coração puro, ele não guarda ressentimento. Você já viu criança ressentida? Não existe. Não existe. A gente estava um dia desses conversando com Sara e Lucas. E eles estavam perguntando como é a gente corrigir os meninos, né? E eu estava explicando todo o processo, não vou explicar aqui. Mas eu acho bem interessante quando a gente corrige uma criança. A gente corrige, querido, a gente fala, a gente faz o que tem que fazer. Mas na mesma hora, quem eles abraçam quando está chorando? Sou eu mesmo. Eu que bati, é eu que consolo. Porque eles não guardam ressentimento. Eles não têm baú da mágoa. Sabe quem tem baú da mágoa? Adulto. Criança não sabe nem o que aconteceu ontem, se a criança falou ou não. O que é que a outra disse? Se bateu ou não bateu. Criança bate, se rasga todinha, daqui a 5 minutos estão o quê? Estão brincando tudo junto, de novo. E a gente está perdendo isso. Aconteceu alguma coisa, o irmão falou alguma coisa, o irmão estava estressado, falou num tom que não era. E você guarda aquilo a vida toda. O irmão nem sabe que falou, que você ficou chateado. Mas você não, você guardou a vida inteira. Sabe, eu já tive conversas com pessoas que elas me relembraram conversas que eu tive há 10 anos atrás. Eu disse, misericórdia. Quando foi isso mesmo? Que, olha, vou dizer de sinceridade. Eu não lembro, às vezes, o que eu falei ontem. Avalio o que eu falei há 10 anos atrás. Mas sabia que tem pessoas que é assim? E a Bíblia fala que o coração é o que devemos guardar. Porque, querido, isso nos faz mal. Uma coisa que eu aprendi, querido, é ser livre. É tão bom ser livre. Você que não é ainda, querido, você precisa aprender a ser livre. Eu sou, olhe, glória a Deus. Eu sou. Se falou, se deixou de falar, eu no mesmo minuto eu me esqueço. Pronto, passou. E nem se preocupe. Teve já várias situações que as pessoas, Mirelle, me perdoa, meu filho, nem estou lembrado do que você está falando. Então, nem se preocupe. Ser livre. Amém? Não deixar no coração nada que provém do Senhor. Isso é bom. Querido, falsidade, mentira, meias verdades, isso é coisa de adulto. Criança não é falsa. Criança não esconde. Ela é espontânea, ela diz, igual Mina. Falou o que pensou, beleza, e pronto. Isso não deve ter no nosso coração. Falsidade, amargura, mentira. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Repita comigo, diga, isso não vem de Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então precisamos, querido, colocar o nosso coração à prova do Senhor e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Amém? O quarto ponto é que crianças são ousadas. Diga ousadia. Você já viu criança calcular um pulo? Nunca vi. Sabe o que é que elas fazem? Pula. Testa. Vou ver. Se der certo, não deu. Pronto. Resolvido. Aí, adulto começa o quê? A calcular. Ele perde a ousadia. Ele perde a intrepidez. Ele começa a calcular as coisas. Ele começa a não ser tão ousado nos seus sonhos. Ele começa a duvidar do que Deus disse. Não, isso aqui é grande demais. Parece que não vai dar certo, não.
Criança pede presente. Ela pede presente olhando para o preço? Vocês já viram criança olhando o preço para dizer, não, isso aqui é muito caro, meu pai não pode. Já viu? Não, nem as minhas. Tem dia que eu faço assim, mamãe vai comprar presente hoje para vocês. Às vezes não é um dia especial não, mas às vezes eu faço isso com eles. Aí eu vou na loja de brinquedo. Levi, gente, Levi é uma criança diferente. Levi não faz isso. Levi olha, analisa. Ele é muito maduro. Igual o pai dele. Ele olha, analisa. Ele vê se ele vai usar, se não vai usar, se está no tempo, entendeu? Ele é todo diferente mesmo. Levi é diferente. Caio, ele olha o dinossauro maior que tem. Aí ele disse, é esse que eu quero. Aí eu faço, meu filho, é R$1.200. Aí ele fala, mas você disse que ia comprar um presente para mim hoje. Eu disse, meu filho, amor da mamãe, é um presentinho, um brinquedinho para a gente chegar em casa e brincar. Não é um dinossauro. Aí ele se agarra com ele e vai. Aí eu disse, vamos, vai ter outros que você vai gostar, vamos. Aí vai aquela luta. Ele não calcula. Eu disse que ia dar um presente. Para ele é um presente. Um presente de R$10, um presente de 1.200 é a mesma coisa, é um presente. Criança, gente, é criança. E nós, muitas pessoas dizem assim, Mirelle, por que vocês ainda vão para o JPN, né? Vocês gostam de estar no meio dos jovens. E, gente, uma coisa que eu amo estar no meio deles é porque jovem ainda é espontâneo. E pula, e dança, e brinca. Ele não está pensando o que o outro está pensando, o que o outro vai pensar. Espontaneidade. E nós precisamos ser espontâneos até mesmo no culto. Cultuando, louvando ao Senhor. Sempre, eu vou levantar. Será que vai pensar o quê? Gente. Ser quem você é, livre. Em 2 Timóteo 1,7, os meninos, por favor, coloquem. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de domínio próprio. Você pode dizer amém? Amém. Deus não te deu, querido, espírito de medo. Medo é o contrário de fé, querido. Se você está com medo, se você perdeu a ousadia, você está perdendo a sua fé. E perdendo também de viver grandes coisas no Senhor. Porque você está perdendo esse ânimo de confiar no Senhor. Se jogar mesmo, sem calcular. Amém? Em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você pode dizer amém? O quinto ponto, querido, é o ponto da integridade. Integridade significa o seguinte, eu queria que você prestasse muito bem atenção. Diz assim, integridade é a qualidade da pessoa honesta, coerente entre o que pensa, fala e faz. Alguém que age de acordo com princípios, valores e com a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. Eu vou ler de novo. Para você meditar, fica para a nossa meditação. Qualidade da pessoa honesta, correta, coerente entre o que pensa, fala e faz. Alguém que age de acordo com princípios, valores e com a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. Você não precisa levantar a sua mão, mas quantos de nós já não ouviram a nossa criança dizer assim, mas você não faz assim, por que eu tenho que fazer? Isso é a criança passando na cara da gente.
que nós não estamos sendo íntegros, coerentes, porque a gente fala uma coisa e faz outra. Amém? E essa não é a vontade de Deus para nós. Sabe quando a gente perde a integridade, querido? Quando a gente começa a se mover, a viver, a falar, pensando no que os outros estão pensando ao nosso respeito. Eu começo a viver, a falar, pensando não o que eu quero. Às vezes nem o que eu acho que é certo. Mas fazendo aquilo que eu sei que eu vou ser aceita. Então eu sou uma pessoa aqui, eu sou outra pessoa aqui, eu sou outra pessoa aqui. Dependendo do meu ciclo de amizade, eu sou uma Mirelle diferente. Isso não é uma pessoa íntegra. Amém? Isso não é uma qualidade de um cristão maduro. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Em outra versão diz assim: meu Deus, eu sei muito bem o quanto te mergulhas em nossos corações. Sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas essas riquezas. E agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Sabe, querido, integridade de coração, sinceridade diante de Deus, de fazer o que eu estou fazendo, mas com a intenção certa, com o coração alinhado, sem se importar com o que o outro está julgando ao meu respeito. Sabe, querido, você já viu uma criança julgando outra? Eu nunca vi. Você já viu uma criança fofocando de outra pessoa? Nunca. Criança vive a vida dela. Ela não está se importando com a outra criança. Ei, tu faltou ontem por quê? Como é que está a tua casa? Não. Sabe, querido, a gente tem se importado muito com a vida do outro. Esquecido a nossa própria. De cuidar da nossa própria vida. A Bíblia até fala em outro versículo, diz: cuida de si mesmo. Sabe, querido, cuidar de si mesmo é uma atitude de um cristão maduro. Agora, cuidar da vida dos outros é de uma pessoa imatura. E isso, querido, não deve estar na nossa vida. Cuide da sua própria vida. Ah, fulano. Ele, Deus. Agora, se ele pedir ajuda, se ele pedir um conselho, glória a Deus, você fala, você ajuda. Mas, querido, a gente não deve estar cuidando da vida dos outros, não. O papel de juiz não é nosso. Quantas vezes, incontáveis vezes, as pessoas... Mirelle, tu soube disso? Não. Não. Nem quero saber. Se eu não fizer parte da história. Se eu não puder contribuir. Você está entendendo? Não é um desprezo, querido, pelas pessoas, pelas situações. Não é. Mas se eu não faço parte, se eu não fui convidada pela pessoa a estar envolvida na situação, eu não tenho que estar sabendo. Ah, não, mulher, eu quero saber para poder orar. Não é isso, querido. Isto se chama fofoca. Você não vai orar, não. Você não está enganando nem a mim, nem a Deus, nem a ninguém. Isso é imaturidade. Diga, o papel de juiz não é meu.
Em Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Sabe, querido, Ele sonda os nossos corações. Ele examina as nossas intenções. E nós vamos ser galardoados conforme aquilo que Ele observar em nós. Alguns de nós às vezes nos perguntam: eu era para estar em outro nível. Eu era já para ter feito isso, feito aquilo. Mas como eu comecei falando, querido, Deus não vai dar uma grande responsabilidade para uma criança infantil. Um adulto infantil. Mesmo que você tenha tanto tempo de crente, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o teu coração. E às vezes você vai ver pessoas entrando até mesmo aqui na igreja. Eu estou falando não especificamente para ninguém, nem exatamente para essa igreja local, mas em geral. Você vai ver pessoas, 1 ano de convertida, fazendo coisas que às vezes outro de 30 não fez. Mas por quê, querido? Se posicionou. Viveu a sua vida, descobriu o seu propósito e correu a carreira. Sabe, esse irmão, Charles Kirk, ele tinha 31 anos. Eu tenho 37, 38. 38. E quantas coisas nós poderíamos estar fazendo se a gente estivesse fazendo essa avaliação diária. De saber se a intenção está certa. Se a pureza está presente. Se a dependência está presente. Se a humildade está presente. Deus tem interesse, querido, que a gente corra a nossa carreira e complete a nossa jornada aqui na terra. No tempo certo. Com as pessoas certas, fazendo aquilo que é certo. Mas com a intenção certa. Amém? Sendo como crianças. Diga: como criança. Você poderia ficar de pé? Sabe, querida, essa é uma palavra de salvação mesmo para as nossas vidas. Essa é uma palavra de libertação para a nossa vida. Porque às vezes você não está entendendo muitas coisas que estão acontecendo na sua vida e Deus está te dando um recado essa noite. Veja se dentro desses 5 pontos que eu falei não tem algo para você ajustar. Se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem uns 5. Ajusta. Ajusta para poder viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você, querido. Mas você precisa estar pronto para receber das bênçãos do Senhor. Você poderia levantar as suas mãos, fazer sua oração ao Senhor. Você pode pedir perdão agora mesmo no seu lugar. Se você se enxergou em alguma situação que precisa ajustar, essa é a hora, querido. Não perde tempo, não deixa para amanhã. Ajusta agora mesmo. Abre o teu coração para o Senhor, porque Ele já sabe, mas você precisa expor a Ele. E dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui para crescer, para ajustar, para melhorar, para avançar. Sabe, querido, não saia daqui da mesma forma. Não saia daqui da mesma forma. Ajuste o teu coração. Ajuste as tuas intenções. Eleve o seu nível de humildade, de dependência, de confiança no Senhor. Lança fora todo medo. Lança fora toda preocupação. Ele tem cuidado de você, querido. Oh, aleluia. Muito obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada pelas revelações da Tua palavra que nos traz
luz, nos traz salvação, nos traz esclarecimento a respeito da tua vontade. Obrigado pelo teu amor demonstrado a nós, revelando a sua vontade, Pai, para esse povo que está aqui nessa noite. Nós não sairemos daqui da mesma forma, mas sairemos transformados, porque sua palavra chegou. E se sua palavra chegou, luz chegou. Quando luz chega, Senhor, nós podemos ver a bagunça às vezes que estamos. E nós podemos colocar as coisas no seu devido lugar. Eu oro agora em nome de Jesus para que as coisas na vida dos meus irmãos sejam colocadas no lugar nessa noite. Eu repreendo todo espírito de infantilidade, de imaturidade, de rivalidade, de orgulho, de prepotência. E eu declaro que nós somos uma igreja humilde, dependente e confiante no Senhor. Aqui estamos, Senhor, crescendo em amor, crescendo em humildade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Querido, se existe alguma pessoa aqui em nosso meio que você quer aceitar Jesus, você quer ter uma nova vida com Ele, você quer alinhar o seu coração com o coração do Senhor, você quer ser amigo de Deus. Querido, você só consegue ser amigo do Senhor tendo Ele no seu coração, tendo Ele perto. E você precisa apenas dizer sim a Ele, porque a Bíblia fala que Ele está à porta e bate. E você precisa apenas abrir para que Ele entre. E quando Ele entra, querido, luz chega, salvação chega, e Ele coloca tudo no devido lugar. Então, se você ainda não fez essa oração de salvação, você ainda não reconheceu o Senhor como Senhor da tua vida. Ele é Senhor, querido, Ele está lá no céu. Mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer estar no trono do seu coração. Eu queria que, se você quer fazer isso essa noite, que você pudesse levantar a sua mão, para que eu possa ver você daqui e fazer uma oração com você nessa noite. Existe alguém nessa noite que quer fazer essa oração que ainda não fez? Essa é a primeira vez que você faz essa oração. Existe alguém? Existe alguém que já fez essa oração um dia, mas você, por alguns motivos, você corrompeu o seu coração. Você está longe do Senhor. E você quer essa noite voltar. Existe alguém que estava longe dos caminhos do Senhor e quer retornar? Amém, querido? Existe um presente que Deus nos deu, que foi ser batizado com o Espírito. E sabe, querido, para você ajustar o seu coração e viver naquilo que nós falamos essa noite, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, querido, é difícil. Porque Ele que te auxilia. Ele é o mestre da vida que nos ensina a como viver nessa terra agradando ao Senhor. E a prova de receber o Espírito Santo é falar em outras línguas. E se você ainda não fala em outras línguas, nós queremos abençoar você. Nós queremos orar por você. E você sairá daqui cheio do Espírito Santo. Não desperdice um presente que o teu Pai preparou para você. Existe alguém que ainda não recebeu o batismo e quer orar em outras línguas? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que está com alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor, e quer que nós, como igreja, possamos orar
Você só levanta a sua mão no seu lugar. Tem alguém que está com alguma doença, enfermidade? Amém? Tem uma irmã ali. Tem mais alguém? Amém. Eu queria que as pessoas que estão em volta dela, vocês pudessem impor as mãos sobre ela. Nós vamos orar daqui. Amém? Senhor, muito obrigada pela vida da nossa irmã. Nós repreendemos toda dor, toda enfermidade. Tudo aquilo, Senhor, que está impedindo a integridade do seu corpo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós dizemos a você, diabo, você não tem legalidade sobre o corpo dela. Ela é curada e sarada pelo sangue de Jesus. Nós te abençoamos, minha irmã, e declaramos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, querido? Vocês podem sentar?